Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Leculam. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. E hoje nós vamos estudar a última porção do ano. A última paraxá. É isso mesmo. A paraxá deste sábado, né, ela se intitula Vezot Haberachá. Vezot Haberachá. O que significa Vezot Haberachá? Significa esta é a bênção, ou esta, porém, é a bênção. Esta é a bênção. E para que Moshe escrevesse todas essas coisas, o Eterno disse a Moshe: você vai estudar, vai ensinar o povo a estudar todas essas porções no Shabat, no dia de descanso. Eles vão ter a semana todinha para trabalhar, para os seus afazeres, para pensar em dinheiro, pensar em economia, pensar em trabalho, pensar em sustento. Mas quando chegar o sábado, eles vão descansar. Descansar em mim, estudando a minha palavra, estudando a Torá, as minhas instruções. E para isso, ele disse a seguinte frase para Moshe, no quarto mandamento: Zahor el Dion ha-Shabbat le-Kadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E como ela é a última, né, do ano, ela também é a última da Torá. E ela começa no capítulo 33 de Devarim, Deuteronômio. 33 a partir do 1 e vai até o final do livro, que é 34, 12. Então vamos ler a porção. Né? Vamos começar a ler a porção. Ela não é uma porção grande, é pequena. Moshe vai enumerar as bênçãos e vai tratar da Torá, né? Vai explicar por que o Eterno nos deu a Torá. Eu considero ela o manual de instrução, né? Ou seja, é uma instrução. O nome Torá já está dizendo instruções, né? Não é lei, é instruções, né? E eu digo que é um manual de instrução. Quando o fabricante ele faz um equipamento, né? um objeto, né? Um eletrodoméstico, sei lá o que for, junto com esse equipamento, carro, né, TV, seja lá o que for, vem um manual de instrução, ou uma máquina, né, vem um manual de instrução. O Eterno, quando fez o homem, ele chegou para o homem e disse: está aqui o seu manual de instrução, para você saber como você deve se usar. Se você seguir o manual de instrução, você vai ter uma vida longa. É assim que acontece com os aparelhos, né? Se você usa direitinho de acordo com o manual, os aparelhos eles têm vida longa. Deuteronômio 33 a partir do 1. Esta, porém, é a bênção com que Moshe, homem de Elohim, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Lembre-se que na paraxá passada a gente terminou, né, dizendo que Moshe queria abençoar. Moshe queria abençoar o povo. E está aqui, esta, porém, é a bênção. Esta é a bênção. Vezot Haberachá. Disse, pois, Adonai veio do Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da instrução da lei. Parece uma poesia, né? Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moshe nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Yeshurun, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Reuven e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. A bênção de Reuven. Isto
É o que disse de Jehudá: ouve, ó Adonai, a voz de Jehudá, e introduze-o no seu povo, e as suas mãos lhe bastem, e tu sejas em ajuda contra os seus inimigos. Depois eu vou explicar cada bênção dessa, né? De Levi ele disse o seguinte, e de Levi disse: teu tumim e o teu urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendestes junto às águas de Merivá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: nunca os vi, e não conheceu os seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ensinaram os teus juízos a Jacó, e a tua lei a Israel, puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Adonai, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele, e o odeia para que nunca mais se levantem. E de Viniamim disse: o amado de Adonai habitará seguro com ele. Todo o dia o cobrirá, e morará entre os seus ombros. E de Yosef disse: quando a gente fala de Yosef, está incluído aí a tribo de Menashe e Efraim. Bendito Adonai seja a tua terra, com os mais excelentes dos céus, com o orvalho e com o abismo que já abaixo, e com os animais excelentes, fruto do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com os mais excelentes dos montes antigos, e com os mais excelentes dos outeiros eternos, e com os mais excelentes da terra e da sua plenitude, e com benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de Yosef e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito, do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassé. E de Zebulun disse: Zebulun, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles clamarão ou chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Gente, eu tenho um estudo também aí, as bênçãos de Jacó, tá? Que todas essas bênçãos que Moshe está dando aqui, Jacó também deu lá atrás quando abençoou os seus filhos. E todas elas, né, se cumpriram. Uma delas é isso aí, né? Eles iam viver no lago hoje, né? Assiste lá que tu vai ver como é impressionante o cumprimento das bênçãos de Jacó em seus filhos. Até agora há pouco, o século XX, estavam sendo cumpridas. 20. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a leoa e despedaça o braço e o alto das cabeças, ou da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça de Adonai e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse: Dan é cria de leão que salta de Bazã. E de Naphtali disse: farta-te, ó Naphtali, da benevolência e enche-te da bênção de Adonai. Possui o ocidente e o sul. E de Asher disse: bendito seja Asher com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro e de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Yeshurun, semelhante a Elohim, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Elohim
Eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá, destrói-o. Israel, pois, habitará no só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalhos. Bem-aventurado tu, ó Israel, que é como tu. Quem é como tu? Um povo salvo por Adonai, e o escudo do teu socorro, a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. 34. Então subiu Moshe das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E Adonai mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manasse, e toda a terra de Judá, até ao monte ocidental, e ao sul e a campina do vale de Jericó, e cidades das planícies até Tsoa. E disse Adonai, esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência. Assim morreu ali Moshe, servo de Adonai, na terra de Moabe, conforme a palavra de Adonai, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moshe da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel plantearam a Moshe 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, no luto de Moshe, se cumpriram. E Yehoshua, filho de Nun, foi cheio do ruá de sabedoria, porquanto Moshe tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como Adonai ordenara a Moshe. E nunca mais se levantou em Israel navio algum como Moshe, navio profeta, a quem Adonai conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que Adonai o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moshe aos olhos de todo Israel. Veja aqui que diz assim, conhecer a face, que Adonai conhecera face a face, o único homem que Adonai conhecera face a face. Né? Aí o cristão diz assim, Moshe era o cara, que o Eterno falava com ele face a face, mas não segue as palavras de Moshe. E Moshe disse, dos lombos de vocês, Adonai, o Altíssimo, o Eterno, brotará um rebento, um novo profeta, um profeta, né, maior que eu. Aí ele seguiu. Rebento. Sabe o que é rebento? Vai lá atrás nas paraxás, nos estudos que eu tenho aí, que tu vai saber o que é rebento. Rebento de Davi, rebento de José, rebento de Jacó, renovo. Aquela terra lá, Natzarim, de Natzarim, brotará um rebento. Então vamos agora para as considerações de nossos sábios. Moshe abençoa os hebreus. Primeiro Moshe menciona os louvores de Hashem e então os méritos do povo hebreu. Isso ajudaria para que suas bênçãos se cumprissem. O Zehut, mérito especial de Bene Israel, Moshe introduziu sua bênção com o seguinte relato.
antes que Hashem outorgasse a Torá aos hebreus, né, ele a ofereceu a outras nações, mas todas elas se recusaram a aceitá-la. Imagina, isso é muito sério, porque se você não aceita a Torá, você se classifica como essas outras nações. Vamos lá? As nações do mundo e a Torá. Na época, todos nós somos descendentes desses povos, né? Abraão. Hashem foi até os descendentes de Esav, e perguntou, Esaú, gostaria de receber minha Torá? Bem, replicaram eles, depende do que diz a Torá. Não matarás, respondeu Hashem. Ele só dava um pedacinho da Torá, né? Lá tem não matarás. Como Hashem já sabia a resposta deles, aí ia direitinho, né, onde eles iam rejeitar. Aí, como podemos cumprir esta instrução, esta lei? Protestaram os descendentes de Esav. Matar é o nosso negócio. Isaac abençoou o nosso antepassado Esav, o irmão de Jacó, né, para que vivêssemos pela espada, ou seja, caçando, matando. Como os descendentes de Esav não estavam interessados na Torá, Hashem foi até Amon e Moabe, né, os amonitas e os moabitas. Querem ter minha Torá? Hashem perguntou a eles. Vamos primeiro ouvir do que se trata, responderam. Na Torá está escrito, não cometerás adultério, explicou Hashem, ou fornicação, né? Não cometerás lascívia, né? Promiscuidade, está aí, né? Tudo junto. Então nós estamos, né? Aí, explicou Hashem, né? Não cometerás adultério. Então, não estamos interessados, disseram Amon e Moabe. Veja, descendemos da relação de Lot com suas próprias filhas. Isto não é para nós. Veja só, né, do que deu, né? Eu não culpo elas, porque elas achavam que o mundo tinha acabado, né? Pela visão que tiveram. Pô, acabou o mundo, só temos nós. Mas, veja no que deu. Elas não esperaram a provisão de Hashem. E isso não é para nós, disseram eles. Hashem voltou-se para os descendentes de Ismael, para ver se queriam a Torá. Ele foi voltando, né? Ismael, sabe quem é Ismael, né? Eles também inquiriram sobre o que estava escrito nela. A Torá ordena, não roubarás, respondeu Hashem. Esqueça, disseram os filhos de Ismael. Nosso antepassado, Ismael, era um ladrão. O roubo é nosso modo de vida. Hashem procurou todas as nações do mundo, oferecendo-lhe a Torá, mas nenhum deu importância a ela. Finalmente, Hashem ofereceu a Torá a Bene Israel, aos filhos de Jacó. Aceitaram-na sem perguntas. Está lá atrás, a gente estudou sobre isso. Vocês querem a Torá? Queremos. Não perguntaram nada. Nós queremos. Torá Tzivá Lanu Moshe. A Torá que Moshe nos ordenou. Moshe continuou no Monte Sinai. Hashem, por assim dizer, esticou sua mão direita do fogo para lhes dar a Torá, suas instruções de fogo. Desde então, os hebreus têm estado próximos a Hashem, hoje só os judeus, né? Especialmente os tzadikim, os justos, entre eles não o deixam, quando as nações do mundo governarem Bene Israel, Hashem protege os tzadikim. Às vezes até estes judeus fiéis passam por sofrimentos, porém mesmo assim proclamam Torá Tzivá Lanu Moshe Morachá Kehilat Yaakov. A Torá que Moshe nos ordenou é uma herança de toda a congregação de Yaakov, ou de Bene Israel,
né? A ela nos apegaremos e dela nunca desistiremos, mesmo em tempos difíceis. Este é o primeiro versículo que um pai judeu ensina ao filho pequeno. Diz que jamais permitiremos que a Torá seja esquecida. Cada geração passa para a seguinte como o seu bem mais precioso. Tá, gente. Aí você diz assim, mas eu sou cristão, eu sou crente protestante, eu sou católico e agora eu vivo na graça. E daí? Yeshua, a quem o catolicismo colocou esse nome ridículo, Jesus, né, que é o nome do ídolo pagão, né? Yeshua, ele pregou a Torá. E depois de ter pregado toda a Torá, sabe o que ele disse? Aquele que não deixar pai, nem mãe, nem filhos, nem mulher, nem marido, dinheiro, seja lá o que for, e não me seguir, tá vendo? Já seguir Jesus, né? Seguir Yeshua, seguir ele, não. Seguir os passos dele. Qual eram os passos dele? Na Torá. Porque Yeshua, ele andava com a Torá na ponta da língua, praticando ela, ensinando ela. Por isso que ele era profeta. Porque ele estudou, ele praticou e ele ensinou. E ele fez milagres. São os requisitos para ser um profeta. Vai lá ler a parábola, a passagem da samaritana, que ela vai juntar todos esses requisitos. Depois que ela junta todos esses requisitos, aí ela diz assim, vejo que tu és um profeta. A samaritana conseguiu identificar Yeshua como profeta, mas os judeus não. Poucos, né? A liderança, porque eles não queriam. Tanto que eles disseram assim, se esse homem continuar fazendo essas coisas que faz, essas obras que ele faz, quais são as obras? A Torá, ensinando a Torá, nós vamos perder o nosso lugar, porque nós ocultamos a Torá do povo. É o que o cristianismo faz hoje, oculta a Torá do povo, oculta as instruções do povo. Então, Yeshua disse assim, se você não me seguir, ou seja, seguir meus passos. Quais são os meus passos? É na lâmpada que acende o meu caminho. O que é a lâmpada? Qual é a lâmpada? A Torá. O salmista diz assim, a tua palavra, a tua Torá é lâmpada para os meus pés. Naquele tempo eles botavam lâmpadas nos pés, feito uns lampiões, e andavam com essas lamparinas nos pés para acender o caminho. Lâmpada para os meus pés pode ser uma lanterna também, né? um lampião, né? Qualquer coisa que vai acender o caminho, que você vai pisar com os pés, que é para você não pisar em espinhos, nem em escorpiões, nem em cobras que possam te morder. Mas se pisar na cobra, tem que pisar na cabeça, né? Então, está aqui, né? A Torá foi oferecida e eles não quiseram. O que o camaradazinho rico lá disse? Eu cumpro todos os mandamentos. Quer ser perfeito? Então dá tudo aos pobres? É a Torá. Torá ensina isso. Aí ele, peraí, aí não. Isso aí não, peraí. Ele era o quê? Ele era um saduceu que acreditava que a vida só consistia aqui. Por isso que ele fez a pergunta. Por isso que ele fez aquela pergunta. O que é que eu faço? Ele não acreditava no mundo vindouro, no Olam Rabá. Os saduceus não acreditam. Acreditam que é só aqui. Tem que viver bem aqui e acabou. Não acreditam em ressurreição. Por isso que ele acredita. O que é que eu faço para, né, viver lá no mundo vindouro? Pergunta para pegar Yeshua. Tu pratica o mandamento? Pratico. Então, não, peraí. Se eu der, eu vou viver uma vida miserável aqui. Eu só creio nessa vida mesmo. Né? Se eu der o que eu tenho, eu vou ficar miserável. Então, eles acreditavam que só existia vida aqui. Por isso que eles eram ricos. Faziam de tudo para serem ricos. Quer seguir a Torá? Yeshua disse, quer me seguir?
Ele era a Torá, o verbo encarnado, as instruções encarnadas. O verbo se fez carne e habitou entre os homens. A Torá se fez carne e habitou entre os homens. Nenhum homem teve a ruá do Eterno habitando nele como Yeshua teve. Tanto que ele dizia assim: Pai está em mim e eu estou nele. Eu só falo aquilo que o Pai manda. Ou seja, o que é que o Pai manda? Está lá na Torá. Ele só falava o que estava na Torá. Porque dessa Torá ele disse assim: está escrito, está escrito, está escrito. E quando ele dizia está escrito, ele estava falando o quê? Da Torá, dos profetas, dos salmos, de provérbios, dos livros que chamam o Velho Testamento, ou ele estava falando do Novo Testamento, que ainda não tinha sido escrito? Aguenta aí, meu irmão. Cabeça é para pensar. A Torá, Yeshua ensinou a Torá. Então, quem quiser ter vida eterna, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, a Torá, de mim. E ela conduz a vida eterna. Examinar as Escrituras. Era o Novo ou o Velho Testamento? Era o Velho Testamento. O Novo não estava escrito. Ok? Ficou explicadinho, não ficou? O nobre desapontado. Vamos para uma midrash agora, uma parábola. O nobre deixou uma propriedade imensa e muito bonita para seu filho. Porém, o filho não estava interessado em administrá-la. Ficava entediado quando estava em casa. Ansiava por aventura. Tentou então ser marinheiro. Após certo tempo, novamente precisava de uma mudança. Desta vez tornou-se soldado de um exército estrangeiro. Passou muitos anos em terras distantes e teve experiências interessantes. Mesmo assim, não estava feliz. Sentia que estava desperdiçando sua vida. Faltava-lhe um objetivo verdadeiro. Finalmente decidiu: está na hora de voltar para a propriedade de meu pai. Empacotou suas coisas e voltou para casa. Apesar da zombaria dos criados, estabeleceu-se na terra do pai e administrou com sucesso. Após algum tempo, casou-se e criou uma família. Por vezes, costumava reunir os filhos à sua volta e contar-lhes: Filhos, viajei para terras distantes em busca de aventuras e felicidade. Foi um erro. Nunca encontrei a felicidade. Finalmente achei-a aqui, trabalhando na terra. Agora sou realmente feliz. Explicação da parábola, da Midrash. Muitos hebreus judeus abandonam o modo de vida da Torá para procurar a felicidade em outro lugar qualquer. Outros crescem sem que lhes seja ensinada a Torá. Nem ao mesmo conhecem o belo legado do qual sentem falta. Um judeu jamais deve se envergonhar de retornar ao judaísmo. Bom, gente, aqui é conjectura. Ou seja, um cumpridor da Torá jamais deve se envergonhar de voltar a cumprir a Torá. Mais ou menos isso que ele quer dizer. Mesmo que tenha permanecido em outros caminhos por muitos anos. A sua própria herança transmitida a ele por seus antepassados. Como temos sorte de possuir a Torá, a mais bela herança de todo o mundo. O versículo não diz que a Torá deve ser estudada apenas pelos sábios ou anciões, ou por pessoas inteligentes. Torá, ou ainda por aqueles que têm muito tempo livre. Não foi outorgada apenas aos profetas ou aos Kohanins, sacerdotes. Perdão. A Torá é o legado de toda a nação judaica. Todo e cada judeu deve aprendê-la. E se você não é judeu, você deve aprendê-la também. Morachá, uma herança, Kehilat, Yaakov, da congregação de Bene Israel. Kehilat é congregação, tá, gente? Vou aproveitar para explicar uma coisa. Não existe a palavra igreja no hebraico, tá? Igreja, essa palavra é grego-romana, eclésia, significa sai para fora, tá? A palavra em hebraico é Kehilat,
o Carralo, Kehilat, o Carrali, congregação, Kehilat, congregação, ajuntamento, comunidade. Yeshua, ele criou uma Kehilat, ele fundou uma Kehilat, uma comunidade, não uma igreja, uma religião, uma denominação, não. Ele não mandou cultuar em templos. Ele disse, vivam a Torá, e para viver a Torá você não precisa de templos, só precisa estudar ali, estudar em casa. Tanto que ele disse assim, para a samaritana, né? Nem no monte e nem no templo, mas sim com ações verdadeiras, né? Que o Cotarocínio traduziu como em verdade e espírito, com ações verdadeiras, sem hipocrisia, sem ganância e sem enganação. Moshe continuou, no Monte Sinai, Ben Israel se uniram para aceitar Hashem como rei, mas advertiu Moshe, se vocês desejam que Hashem esteja em seu meio, devem viver em paz uns com os outros. Tem gente aí, tem família que vive brigando, né? Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, né? Por causa de qualquer coisinha, e diz assim, esqueça de mim, eu morri para você, né? Assim, a pessoa não pode tomar uma decisão por ela própria, né? Porque se ela tomar uma decisão por ela própria, e o parente, a irmã, o irmão, o pai, a mãe, não aceita essa decisão, né? Então morreu, eu vou viver a vida dos outros? Eu tenho que tomar decisão por mim, não pelos outros. Não é minha irmã que vive no meu corpo, não é meu irmão que vive no meu corpo, não é meu pai que vive no meu corpo, sou eu que vivo. Né? Depois de adulto eu tomo as minhas decisões. Se você fizer isso, morri para você, não me procure mais. Para com isso, crentinha, para com isso. Né? Isso é coisa do Rassatã, né? Que quer desunião. Né? Aceita a opinião do outro, aceita. Eu sou um estudante da Torá, né? Tento compartilhar isso com os outros, mas quem quiser seguir o catolicismo, siga, não tem nada a ver com isso. Quem quiser seguir o protestantismo, siga, que é a mesma coisa. Né? Eles adoram Jesus Cristo, pode seguir, não tenho preconceito nenhum. Só não vou seguir, só nem mandem eu seguir. Nem obrigo ninguém a seguir a Torá. A Torá está aqui, a verdade. Mais uma parábola. Um palácio no rio. Um rei decidiu construir para si um palácio flutuante. Reuniu vários barcos juntos sobre o rio e construiu palácios sobre eles. Obviamente o palácio ficaria de pé somente enquanto os barcos estivessem amarrados juntos. Se fossem separados, imediatamente o palácio afundaria. É a explicação da parábola, né? Moshe disse aos judeus, aos hebreus, enquanto vocês forem solidários uns com os outros, Hashem os libertará abertamente. Com estas palavras, Moshe terminou louvando Hashem e a nação judaica, né? Os hebreus. Em seguida, começou a abençoar cada tribo. Né? Família unida, sempre vão se ajudar uns aos outros, mas as famílias separadas. Mas tem hora que você tem que separar mesmo. Né? Tem hora que tem que separar. Não quer seguir a verdade? Oi, tudo bem, como é que vai? Tudo bem? Não vai ficar de mal, né? Não vai deixar de falar, mas tu lá e eu cá. Tanto que Yeshua disse assim, aos casados, deixai pai e mãe e una-se a sua mulher, una-se ao seu marido. Esse unir, ele é físico, no caso geográfico, né? Financeiro, né? E psicológico, emocional. Né? Tem que separar nesses três aspectos, né? Geograficamente, né? Que é fisicamente, financeiramente e psicologicamente, que é o emocional. Para ninguém tomar decisão por você. Moshe abençoou a tribo de Reuven. Gente, eu vou dar umas pinceladas aqui, a gente já leu o texto, né? Mas vamos tentar explicar o que significava as bênçãos. Né? Viva e não pereça, Reuven, e que seus números não diminuam. Como sabemos, a tribo de Reuven estabeleceu a margem de leste do rio Jordão, né? Não entraram na terra, ficaram do lado leste.
estava separada da maioria das tribos e em constante perigo por causa dos inimigos que cercavam. Tanto que quando Nebuchadnezzar veio, Nabucodonosor, veio, né, da Babilônia, quem foi que ele capturou primeiro, exilou primeiro? Reuven. Né? Moshe, por essa razão, concedeu a esta tribo uma bênção especial, para que seus membros sobrevivessem aos ataques inimigos. Mas por que Reuven não venceu Nabucodonosor? Porque estavam separados em pecados, adorando ídolos. Né? Lá no finalzinho, né, você vai no livro de Juízes não, Samuel e Crônicas, né? livro dos reis também. A tribo de Reuven ficou também em posição perigosa quando marchou na liderança de Bene Israel, enquanto os judeus conquistavam o país. As bênçãos de Moshe incluíam também uma prece para a tribo de Reuven não sofressem durante esta conquista. A tribo de Shimon, né, porque assim, eles entraram para guerrear e ficaram mulheres e filhos e o gado, né, do lado de cá de Reuven. Então eles estavam em constante oração, né, pedindo para que eles não fossem atacados, enquanto os homens estavam, né, conquistando Bene Israel. A tribo de Shimon, esta tribo foi deixada de fora nas bênçãos de Moshe. Por quê? Moshe ficou aborrecido com a tribo de Shimon. Lembra que eu não falei Shimon no texto? Recentemente, seus membros haviam servido ao ídolo Peor, o pecado com as filhas de Moabe. Lembra? Né? Seu líder Zinri fez o pior. Né? Trouxeram a princesa midianita para o acampamento judeu. E por isto, esta tribo não mereceu uma bênção. Morreu não sei quantos, né? 24 mil, uma coisa assim. Moshe abençoou a tribo de Judá. Moshe previu que os reis, né, judeus descenderiam de Judá. Ele rezou: por favor, Hashem, ouve as preces dos reis de Judá quando gritarem a ti durante a batalha. Salva-os de seus inimigos. Hashem acedeu aos pedidos de Moshe. Resgatou Davi, Shlomo e outros reis justos que rezavam a ele em tempos difíceis. Moshe abençoou a tribo de Levi. Né? Quanto à tribo de Levi, Moshe falou: tu, Hashem, escolheste esta tribo para te servir. O líder da tribo, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, né, recebeu o privilégio especial de vestir Urim, Vetumim, pedras preciosas que se iluminavam por conter o nome divino. Estava no peitoral. Né? A tribo de Levi jamais se juntou aos outros hebreus quando estes pecaram no deserto. Né? Os levitas não fizeram um mal, não reclamaram sobre o maná, ou se queixaram como o restante de Bene Israel, quando os espiões voltaram e fizeram um mau relatório sobre Eretz Kenaã, após o incidente com o bezerro de ouro, mataram os pecadores, mesmo que fossem seus parentes próximos. Durante todos os anos no deserto fizeram a circuncisão em seus filhos, ao passo que o restante de Bene Israel não o fez. Bene Israel estava com medo de um vento nocivo que poderia prejudicar seus filhos após a Brit Milá. Mesmo assim, os levitas fizeram a Milá em seus meninos recém-nascidos. Eles mereceram ensinar a Torá ao povo e fazer a Vodá, o serviço no Mishkan e no Beit Hamikdash. Abençoou a Hashem, pois estes estão ocupados com o serviço dos céus. Destrói seus inimigos. Moshe previu que os descendentes de Levi, os Hashmonaim, Matitiahu e seus filhos, lutariam contra os gregos. Por isso implorou a Hashem para destruir seus inimigos. Moshe abençoou a tribo de Beniamim. Hashem amava de um modo especial Beniamim, o filho mais jovem de Jacó. O que havia de especial em Beniamim? Beniamim era o único filho de Jacó a nascer em Eretz Israel. Este era o grande mérito. Beniamim era o único irmão que não se envolveu na vida de Yosef. Mesmo o próprio Yosef era culpado, porque falou mal dos seus irmãos para seu pai. Ele tinha uma língua, gostava de entregar os irmãos, né? Beniamim cuidou de Jacó na velhice. Jacó costumava se apoiar nele ao caminhar. Quarto, Beniamim nunca cometeu um pecado durante toda a sua vida. Isso é conjectura, né? Há 4 tzadikim que morreram sem pecado. Outra conjectura. Beniamim, o pai de Moshe, Anram, e Ishai, o pai do rei Davi. Nas Bíblias, né, adulteradas é Jessé.
né? Um dos filhos do rei Davi, chamado Quilave, também. Moshe disse no Beit Hamikdash, os hebreus rezarão e eu terei misericórdia deles. Como posso permitir que seja construído na terra de uma tribo que vendeu seus irmãos, que vendeu seu irmão mais jovem como escravo sem misericórdia? Por isso o Beit Hamikdash será construído na parte da terra que pertence a Beniamim. A presença divina sempre repousará ali. Moshe abençoou a tribo de Yosef, a bênção inclui Menashe e Efraim. A parte de Yosef em Eretz Israel será a mais desejável de todas. Seus frutos amadurecerão logo e serão doces como mel, por causa do orvalho do céu. A água em abundância no solo e muita luz do sol. Sempre haverá frutos para comer, mesmo que falte a chuva. Porque a tribo de Yosef recebeu uma bênção tão rica? Foi uma recompensa especial para Yosef. Quando foi governante do Egito, assegurou que toda a família de Jacó sempre tivesse comida suficiente. Mesmo em épocas de escassez, Hashem recompensou a mesma moeda, com a mesma moeda. Será designado um líder da tribo de Efraim, cuja força será comparável à do boi, a sua grandeza aos lindos chifres do animal, Ren. Moshe comparou Yehoshua, Josué, filho de Nun, que veio da tribo de Efraim, a um boi e um ren. Com sua força, venceria os 31 reis de Eretz Canaã e tomaria posse da terra. Yehoshua matará dezenas e milhares dos inimigos. Outro líder, o juiz Gidom, da tribo de Menashe, também matará milhares na guerra. Moshe abençoou a tribo de Zebulun e Issacar. Vocês, Zebulun, são uma tribo de mercadores que tenham muito sucesso em suas viagens de negócios, pois com seus ganhos estão apoiados à tribo de Issacar, cujos homens sentam-se e estudam Torá. Vocês, membros de Issacar, terão sucesso no Beit Hamikdash, onde estudam Torá. Muitos juízos do Sanhedrin virão de sua tribo. Tanto Zebulun como Issacar acharão tesouros na areia da praia, onde seu quinhão de terra estará localizado. No mais, encontrarão o rilazon, do qual consegue a tinta verde azulada para atingir o tzitzit. Das meias serão peixe. Da mesma areia branca da praia produzirão vidro claro e belo. E no oceano pegarão peixe refinado. Por causa destes lucros, Zebulun, vocês também terão tempo para estudar a Torá. Gente, Zebulun e Issacar também tem muito petróleo hoje, tá? É onde tem aqueles portos lá, na beira do mar, né? Dubai, por ali, né? Muitos mercadores não judeus visitarão Eretz Israel para negociar com os mercadores de Zebulun. Estarão curiosos para ver a capital judaica. Ao ver o Beit Hamikdash, perceberão que os judeus servem a um único Hashem e cumprem as leis da Torá. Perdão. Ficarão tão impressionados que muitos deles se tornarão convertidos. Jamais vimos nação tão justa, dirão eles. Até mesmo oferecerão sacrifícios no Beit Hamikdash. Moshe abençoou a Gade. Bendito seja Hashem, que deu a esta tribo terras abertas, espaçosas para seus imensos rebanhos. Aprendemos anteriormente que a tribo de Gade assentou-se à margem leste do rio Jordão, junto com Reuven e metade da tribo de Manassés. Nas terras de Sihon e Og, seus membros precisavam de vastos campos para pastos de animais. A tribo de Gade é comparada a uma leoa. Esta tribo estava frequentemente cercada por inimigos. Por esta razão, precisava de uma bênção especial que lhes desse força para superar os inimigos. Uma razão pela qual os membros da tribo escolhem a terra às margens leste do Jordão foi porque desejavam que Moshe fosse enterrado em sua porção de terra. Louvada seja a tribo por concordar em marchar à frente do exército quando os judeus forem conquistar Eretz Israel. Foi isso que aconteceu com Gade, né? Moshe abençoou a tribo de Dan. Então, tribo é comparada a um jovem leão. Moshe continua: o rio Jordão sai da terra de Dan e molha seus campos. Na verdade, o nome Arden, Jordão, significa Yarad Dan, flui da terra de Dan. Moshe abençoou a tribo de Naftali. Os membros desta tribo serão muito felizes com sua porção de terra, porque esta está repleta de bênçãos de Hashem. O mar de Kineret ficará em seu território. Está repleto de peixes saborosos.
Também aproveitarão os deliciosas produção de vale Guinassua, famoso por suas belas frutas. Moshe abençoou a tribo de Axé. Esta tribo é abençoada com muitos filhos. Como isso se realizava, a tribo de Axé se multiplicou de forma extraordinária no deserto. Na primeira contagem em Bamidbar 1:41, tinha 41.500 homens. Na segunda contagem, em Bamidbar 26:47, Bamidbar em números, tá? Havia no deserto, Bamidbar no deserto, número não tem nada a ver, né? Havia aumentado para 53.400.000 homens, de 41.500 para 53.400, mais de 12.000 homens aí, né? Esta tribo foi também abençoada com lindas filhas, muitas delas casaram-se com Coranins, Gedolins e mais tarde com reis. Está explicado a quantidade de muitos filhos, né? Belas mulheres, muitos filhos. Brincadeira, tá, gente? Muitas oliveiras crescerão na porção da terra de Axé. Os membros desta tribo terão tanto azeite de oliva que poderão se banhar nele, como reis. E outras tribos compraram azeite de Axé em troca de sua produção. Em anos sabáticos, quando os campos de Eretz Israel não foram trabalhados, as árvores de Axé continuaram produzindo azeitonas. Todos virão para colher parte delas, pois todas as frutas não têm dono durante o ano sabático. A nação inteira terá proveito destas azeitonas. Por causa disso, todos apreciarão a tribo de Axé. Axé, sua porção de terra terá montanhas contendo ferro e cobre. Os membros de sua tribo serão abençoados com força na idade avançada, assim como tiveram na juventude. Moshe terminou a bênção separada para cada tribo. Em seguida abençoou todo o Bene Israel em conjunto. A bênção de toda a nação. Não há ninguém como tu, Hashem, ou Elohim dos hebreus, cuja presença divina habita os céus e que vem em sua ajuda. Ele criou o mundo e o governa, derrotou os poderosos gigantes Sihon e Og e lhes ordenou destruí-los. Provejo que em Eretz Israel cada judeu viverá em segurança sob sua oliveira e figueira e se espalharão por todo o país. Não precisarão ficar juntos em um local por medo de um ataque inimigo. A terra será frutífera como os antepassados prometeram a vocês em suas bênçãos. Como são felizes os filhos de Israel, de que sua ajuda vinha através de Hashem. Seus inimigos terão tanto medo de vocês que negarão a sua verdadeira identidade. Isso se realizou na época de Yehoshua. Os Gibeonim se vestiram como se vindos de uma nação distante e negaram que fosse uma das 7 nações de Eretz Canaã. Moshe terminou dando a entender: suas vitórias neste mundo são apenas um sinal do amor de Hashem por vocês. Seu verdadeiro sucesso e grandeza acontecerá no Olam Rabá, no mundo vindouro. E aqui Moshe deixa Bene Israel, né, e vai para o monte. Uma Midrash nos relata: pessoa alguma pode parar Hashem. Por 3 vezes, seres humanos ameaçaram que não deixariam Hashem realizar seus planos, porém foram incapazes. Primeiro, Bene Israel disseram: não permitiremos que Moshe suba a montanha para morrer. Nós o forçaremos a permanecer aqui. Não nos separaremos de nosso líder, que nos tirou da terra do Mitzray, do Egito, né, e nos deu a Torá. Ninguém pode substituí-lo. Hashem replicou: veremos se alguém consegue impedi-lo de ir embora. Moshe deixou Bene Israel no meio do dia em frente de todos, e ninguém ousou impedi-lo. Algumas pessoas malvadas da geração de Noa se gabaram: jamais deixaremos Noa entrar na arca, né? Mas Hashem trouxe Noa e sua família à arca em plena luz do dia. Eles o cercou de ursos, leões, nenhum perverso ousou se aproximar. Os egípcios ameaçaram: os judeus jamais, 3, né? Os judeus jamais deixarão o nosso país. Se tentarem, mataremos todos eles. Porém, todos os hebreus, suas mulheres e filhos saíram em plena luz do dia, em frente dos olhos dos egípcios. Após a praga do qual
o primogênito morreram. Os egípcios estavam muito assustados para protestar. Assim que Moshe ouviu a ordem de Hashem, deu um salto, né, e subiu a montanha, que está dizendo que ele deu um salto, né, que atingiu o topo da montanha. Não, né? Menos. Né? Subiu a montanha, até o topo da montanha, e lá obedeceu às palavras de Hashem, tão rápido quanto possível. Moshe contempla a ilha de Israel, Moshe falece, né, com 120 anos. Aí a gente tem uma parábola aqui, os dois navios. Né? Dois navios estavam no porto, e saindo um outro voltando em sua viagem. Um saindo e outro entrando. O navio que estava para viajar atraiu uma vasta multidão à praia. As pessoas assinavam com os chapéus, comemoravam e aplaudiam. Que ocasião feliz e empolgante ver o navio iniciando sua viagem. Né? Ninguém na turba percebeu o navio que retornava. Apenas um observador mais sábio observou. Só os sábios, né? O navio que se aproximara merece uma grande recepção, ao invés de todos prestarem atenção apenas no outro. Ele já enfrentou as tormentas, muitas tormentas, e sempre trouxe de volta em segurança a sua tripulação e sua carga. Mas quem sabe o que acontecerá ao navio que parte? Explicação da parábola. Quando uma criança vem ao mundo, ficamos felizes, e quando alguém morre, choramos. Mas o rei Salomão disse em Correlete: o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Está lá em Eclesiastes. Tá? É claro que um bebê é motivo de alegria, pois esperamos que uma criança vá levar uma vida de Torá e mitzvot. Mas quem poderá saber? É apenas ao final da vida que contemplamos a grandeza de um tzadik, de um justo. Passou com sucesso pelos muitos testes da vida e volta para casa com sua mercadoria, Torá e mitzvot. Por isso, o dia de seu falecimento é maior que o dia do nascimento. Agora o tzadik atingiu o objetivo para o qual ele foi trazido a este mundo. No dia da morte de Moshe, sua grandeza foi reconhecida por todos. Hashem sepulta Moshe, né, e esconde o lugar da sepultura, mas aí pergunta, mas por que está escondido? Muitos procuraram e não encontraram. O que é que o Eterno queria com isso? Porque lá em Judas, né, diz, né, que Hanok, né, diz também que Hassatã contendeu com o anjo sobre o corpo de Moshe. Né, contendia com o anjo para ter o corpo de Moshe. O que Hassatã queria? Né? Fazer de Moshe um ídolo para que o povo começasse a adorar Moshe, e não ao Eterno. Né? Hassatã está sob ordem do Eterno. Não tem livre-arbítrio não, tá? Está sob ordem. E o anjo disse assim, que o Eterno te repreenda. Por quê? Porque Hassatã também é um melahim, é um anjo. Né? Que o Eterno te repreenda. E aí ele não conseguiu. Mas aí é o que está. Onde está o corpo de Moshe? Ninguém sabe. Ou seja, uma das razões também é para que os povos pagãos não fossem criar poste-ídolos, fazer romarias no local onde está o corpo de Moshe. Entendeu? Como fazem com alguns mortos que eles canonizam. Né? Canonizam um morto para fazer romaria, aí o cara diz que o morto é santo, né? para que os vivos vá adorar os mortos. Um tzadik feito Moshe não é adorado depois de morto. Tá? Só quem tem reverência para isso é Yehoshua, e nem ele pediu adoração para ele. Tá? Ele pediu adoração ao Pai, para o Pai. Agora, você cumprindo a Torá, que ele é a Torá, o verbo vivo, né? Então você estará adorando ao Pai com ações verdadeiras. A Torá nos ensina a ser bons. Né? No início da Torá, ouvimos que Hashem foi bom com Adão e Havá. Né? Providenciou roupas para cobri-los.
A Torá termina nos contando outra recebe, bondade, que chamam de graça, de Hashem. Ele enterrou Moshe. E entre o início e o fim da Torá encontramos numerosos exemplos de bondade de Hashem. O próprio Hashem foi visitar Abraham quando este ficou doente após realizar seu Berit Milá, circuncisão. O próprio Hashem confortou Jacob após a morte de sua mãe Rívika. Hashem alimentou Beni Israel com maná no deserto. Hashem dará exemplo para que cumpramos as mitzvot de ser bom, vestindo e alimentando os pobres, visitando os doentes, confortando os enlutados e sepultando os mortos. A bondade e sua recompensa. Tá, gente? Eu vou ler essas midrashes aqui porque elas são bem legais. Tá? Rabi Shimon, um santo sábio. Deixa eu aumentar aqui santo sábio, né? Um sábio implorou a Hashem que revelasse quem seria seu vizinho no paraíso. Isso é midrash, tá? Hashem mostrou-lhe que seria um certo açougueiro. Rabi Shimon ficou desapontado. Estudei Torá dia e noite, pensou ele, para terminar na companhia de um homem comum. Decidiu descobrir mais sobre. Ele viajou até a aldeia onde vivia o açougueiro. Ao chegar lá, foi convidado à casa do açougueiro. Rabi Shimon viu que seu anfitrião era rico. Servia apenas comida mais requintada. No 8º dia de sua visita, perguntou ao açougueiro: tenho um pedido pessoal a fazer-lhe. Gostaria de saber alguns detalhes sobre sua vida. O açougueiro concordou e contou-lhe a Rabi Shimon a sua história de vida. Desde que comecei a trabalhar, sempre fui açougueiro. A princípio, tinha pouco dinheiro, porém mais tarde tornei-me rico. Comecei a distribuir carne em cada véspera de Shabat, e todos os pobres desta aldeia, bem como a estrangeiros necessitados que aqui chegavam. Continuei a fazer isso até hoje. Também doei grande parte do meu dinheiro para a caridade. Que você continue por muitos anos neste caminho do bem. Rabi Shimon desejou-lhe de todo o coração, mas talvez você se lembre de ter feito algo realmente memorável. Na verdade, lembro-me de um incidente que me aconteceu certa vez, replicou o açougueiro. O negócio com navios que atracam no porto próximo daqui. Certa vez o capitão de um barco me disse: tenho algo de grande valor na minha embarcação. Dê-me 10.000 peças de ouro e é todo seu. Pedi-lhe para descrever a mercadoria, mas recusou-se. Durante a conversa ele continuou elevando o preço. Finalmente atingiu 40.000 peças de ouro. Eu sabia que este capitão não pediria tanto dinheiro a menos que aquilo que estava oferecendo valesse. Então coloquei 40.000 peças de ouro sobre a mesa. Adivinha o que ele trouxe do navio? Era um grupo de judeus de lamentável aparência a quem ele mantinha encarcerados. Sério, né? São seus, disse-me ele. Como fiquei feliz por uma mitzvah como esta ter atravessado o meu caminho. E quando o capitão revelou-me que, se eu não tivesse comprado os prisioneiros, ele os teria matado e atirado ao mar, meu júbilo não teve limites. Trouxe todo o grupo à minha casa. Após alimentá-los e vesti-los, providenciei um lugar para dormirem. Havia alguns rapazes e moças entre eles, e pude mesmo formar alguns pares. Uma das garotas era particularmente nobre e bela, e sugeria a meu filho que desposá-la seria uma grande mitzvah para ele. Concordou entusiasmado. Após certo tempo chegou o dia do casamento. Além de meus parentes e amigos, convidei também todas as pessoas que haviam estado no navio para que comparecessem ao jantar de cerimônia. Durante os festejos, percebi que um dos antigos cativos, um homem jovem, estava chorando, inconsolável. Por
que você está tão triste? Perguntei-lhe. Recusou-se a dizer-me. Levei-o a um aposento privado e insisti com ele para que me contasse a verdade. Finalmente explodiu. Não deveria lhe dizer isso, mas é um fato. No dia em que fomos feitos prisioneiros, a noiva de seu filho prometeu casar-se comigo. Senti muita pena do jovem e ofereci-lhe dinheiro como recompensa. Mas não queria saber disso. Ele não queria dinheiro. Quando vi o sofrimento do rapaz, chamei meu filho. Expliquei o que estava acontecendo e disse: agora pratique um recede com este jovem e deixe sua noiva livre. Meu filho obedeceu. Recede bondade. Uma vez mais arranjei um casamento, desta vez como rapaz, como noivo. Também dei o jovem casal dinheiro suficiente para começar a vida confortável. Ou seja, ele casou aquele rapaz e aquela moça que estava noiva do filho dele. Quando Rabi Shimon ouviu sobre este ato extremamente desprendido, ficou impressionado e proclamou: bendito seja Hashem, que me concedeu o vizinho tão especial no paraíso, no mundo vindouro. Imagina, né? O túmulo de Moshe, nós já falamos, né? Ou seja, o rapaz não casou com a noiva, quem casou foi o próprio, né? Jamais houve um profeta como Moshe. Vamos terminar. Sabemos os nomes de 48 profetas, alguns deles nos são familiares, como Elisha, Eliahu, Yeshayahu, Irmiyahu, Yehezkel, mas nenhum deles foi um profeta tão grande como Moshe. Não vou dizer os nomes pagãos, tá? Está aqui os nomes verdadeiros dos profetas. Os nomes pagãos que a Igreja Católica colocou, fica na sua Bíblia adulterada. Falou com Hashem assim como falamos com um amigo, totalmente acordado e sem temor. Todos os profetas que sucederam caíam ao solo quando ouviam a voz de Hashem. Muitos apenas receberam as profecias enquanto dormiam. E as mensagens que recebera de Hashem não foram tão diretas como as visões de Moshe. Quando Moshe faleceu, o maná parou de cair. As nuvens de glória se foram, o poço de Miriam cessou de jorrar água. Nenhum profeta futuro realizou milagres em frente de toda a nação, como Moshe havia feito por 40 anos. Os profetas que sucederam Moshe não mais precisavam exibir milagres a todos os hebreus ou judeus. Os Bnei Israel acreditavam na Torá, que foi otorgada a Moshe, e transmitiram até esta fé a seus filhos, tanto escrita como oralmente. Só superou Moshe Yeshua HaMashiach, porque ele é o ungido. Yeshua HaMashiach, Yeshua o ungido. O ungido. Existiram vários ungidos, mas o ungido só Yeshua ben Yosef. A Midrash nos relata. Reclama Satã. Satã reclama, né? A Satã reclama. Quando Bnei Israel terminarem de ler a última paraxá da Torá na sinagoga ou em casa, e agora aqui pela internet, Satã, o anjo do mal, voa até Hashem e zomba. Berralim. Olha como os judeus parecem felizes quando terminam a Torá. Ora, mal podem esperar para chegar ao final. Você está errado. Hashem defende Bnei Israel. Nós, né? Hashem responde: você está errado. Mesma coisa ele disse com Ló, né, com Jó: você está errado. Eles amam a Torá, e é por isso que voltam ao princípio imediatamente. É nosso costume iniciar uma nova leitura da Torá a partir de Bereshit, tão logo chegamos ao final de Vezot HaBerachá,
nunca tentamos terminar a Torá. Sabemos que o povo judeu, nós que acreditamos na Torá, o povo do Eterno, não o povo judeu, nós o povo do Eterno, né? A Torá e Hashem são um só. E este é o fim. Este é o fim. Não pode ser assim. A Torá é maior que o mar. É como a árvore sem par. Quanto mais sabemos, tanto mais crescemos e tanto mais entendemos. E sendo assim, a Torá não tem fim. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Elohim Melech Neiman. Elohim é rei fiel. Amém. Acabamos a última paraxá, né, desse ano. Alguns vão terminar na próxima semana, né, nossos amigos, né, que gostam também de transmitir as porções semanais, né. Nós fizemos uma forma diferente de colocar uma semana antes, mas agora, né, com o Rosh Hashanah, estamos, né, em 5.780, nós vamos começar de novo e nós vamos fazer de um modo diferente, que eu estou pensando aí, né, como eu já disse, os próximos vídeos talvez sejam menores, eu não vou ler o texto todo, vou só trazer resumos, ok? E curiosidades, né? Trazer o Sodesh, né? A Gemátria, creio que vai dar mais um pouquinho de trabalho, vou pensar nisso, vamos, né, estudar aí sobre esse assunto, para ver se o Eterno quer assim, né? Se não quiser, vai continuar nesse formato, porque Emitse Hashem, se assim o Eterno permitir, faremos o que nós estamos pensando aqui. Se não, vamos fazer como o Eterno deseja, né? Então, daqui a algumas semanas, nós vamos começar de novo, e aí junto com todo mundo, tá? Na semana correta, né, nós vamos trazer a porção semanal Bereshit, né? A Parashá Bereshit. Vamos ler a Bericat Kohanim, né, para terminar mais esse estudo. Yevarechecha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panavelecha Vihuneka Isa Adonai Panavelecha Veyatzelecha Shalom. Elohim Melech Neiman, Elohim é rei fiel. Eu trouxe a Bericat Kohanim de uma forma diferente, como um Shema, né? Vamos aperfeiçoar esse Shema, ok? Shabbat Shalom a todos. Elohim Melech Neiman, Elohim é rei fiel. Amém? E até a próxima Parashá Rosh Hashanah a todos vocês, né? Um ano de paz e felicidade. Shalom. Shabbat Shalom.